Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais uma aula da disciplina de Língua Estrangeira Moderna, com a disciplina de Língua Espanhola. Eu sou o professor Martoni e vou acompanhar vocês em mais uma aula. Hoje vamos aprender o pretérito imperfeito del indicativo, que vem a ser o pretérito imperfeito do indicativo. É, Quando se fala em pretérito, todo mundo já sabe que estamos falando do passado, né? Então vamos lá. Quando nós vamos utilizar cada um deles? O pretérito imperfeito vai servir para descrever no passado processos ou acontecimentos repetidos ou habituais. Sempre eu vou trazer um exemplo para vocês. Todos os fines de semana andávamos em bici, tá? Então, nesta frase estamos observando que está falando do passado, dos processos, acontecimentos que são repetitivos ou habituais, que nós costumamos fazer sempre, né? Outra situação que vamos utilizar é o descrever no passado personas, coisas, panoramas, circunstâncias e escenas. O exemplo seria: quando éramos chicos, teníamos uma bici. Quando éramos crianças, tínhamos uma bicicleta. Então aqui vem a ser estamos descrevendo como era o passado, como eram as pessoas, como eram as coisas, as circunstâncias e também as cenas. Outra situação que vamos utilizar é para estabelecer contrastes de antes e depois. Citar como era antes e como está sendo depois disso. Tem um exemplo aqui. Antes passávamos horas cocinando. Agora há alimentos pré-cocinados e congelados. Então estamos dizendo aqui, fazendo um paralelo como era antes e como está sendo depois. Antes, passávamos horas cozinhando. Agora, há alimentos pré-cozinhados e congelados. Aqui tem a forma de conjugar os verbos no pretérito imperfeito do indicativo, porém dos verbos regulares, ou seja, aqueles verbos que não vai mudar o seu radical. O que seria o radical? É aquela parte invariável da palavra. Ou seja, no verbo amar, comer e partir, que tem aqui para vocês, nós vamos tirar a desinência AR, ER e IR das palavras. O que sobra vem ser o radical. Ou seja, a parte em preto, a M do verbo amar, vem ser o radical. E a palavra aba, abas e aba e os demais vem ser a desinência, tá bom? Nós temos aqui do lado yo, tu, ele, ele, você, que vem ser as pessoas do singular, né, os pronomes do singular. E nós temos o nosotros, que também pode ser nosotras, vosotros, que pode ser também vosotras, ellos, ellas e ustedes, que são as pessoas do plural, tá? Vamos conjugar todos os verbos regulares como nesta terminação do AR. Ficaria então o verbo yo amaba, tu amabas, ele, ella, usted amaba, que vem ser igual à primeira pessoa também. Nosotros amábamos, vosotros amabais e ellos, ellas e ustedes amaban. Então, todos os verbos regulares devem vir com essa terminação. Vamos tirar o AR dos verbos e acrescentar a desinência que está em vermelho. O verbo comer ficaria: yo comía, tú comías, él comía. Nosotros comíamos, vosotros comíais, ellos, ellas e ustedes comían. Então, essa é a terminação dos verbos terminados em ER, sendo os verbos regulares. Não esqueçam disso. E o verbo terminado com IR, que é a terceira terminação, é igual à segunda. Então, ficaria: yo partía, tú partías, él y ellos te partía. Nosotros partíamos, vosotros partíais, ellos, ellas e ustedes partiam, tá? Então a terminação do ER é a mesma terminação do IR. É o que facilita bastante pra gente. Tem os verbos que são irregulares. O que é o verbo irregular? É aquele verbo que muda o seu radical, aquela parte invariável, né? Então o verbo ir, ser e ver são verbos que são irregulares, eles mudam completamente. Então ficaria yo iba, yo era, yo veía, tu ibas, tu eras, tu veías, ele, ella e usted também. Iba, era, veía. Nosotros íbamos, nosotros íbamos, vosotros éramos y nosotros
veíamos. Corrigindo aqui, ficaria nosotros íbamos, éramos e veíamos, tá bom? O vosotros, que seria a segunda pessoa do plural. Ibais, erais e veías. E a última pessoa, que é a terceira pessoa do plural, né? Seria ellos, ellas e ustedes iban, eran e veían. Eu coloquei um exemplo que utiliza todos três na primeira pessoa, que seria yo. Quando yo era niño, iba a casa de mi abuelo e veía los caballos. Então a tradução da frase ficaria quando eu era criança, quando eu era menino, né? Ia à casa dos meus avós para ver os cavalos, e via os cavalos, né? Então aí estou utilizando os três verbos que são irregulares. Continuando aqui, coloquei alguns exemplos para facilitar a nossa compreensão. Toda parte que está em vermelho seria a desinência. Quando nosotros vivíamos juntos, éramos mais felizes, né? Então, nosotros, a primeira pessoa do plural. Então, o verbo vivir, que é o verbo viver, termina com IR, então vamos acrescentar íamos. Quando nosotros vivíamos juntos, agora observem que a palavra éramos vem ser o verbo ser. O verbo ser ele é totalmente irregular, então por isso eu vou dizer éramos e não de outra forma, né? Porque irregular não tem como a gente mudar. Outra frase seria mi madre estaba enferma e isso partia mi coração. Então, mi madre, minha mãe estava doente e isso partia meu coração. Então, nessa frase, observe que o verbo estar é o verbo regular. Então, tiraria o AR e colocaria aba no final das frases. E o verbo partir também é regular. Então, vou colocar ia e tirar o AR do verbo, tá bom? Tem mais exemplos aqui que ficaria tu comias demasiado mientras yo dormia. Tu comias demais enquanto eu dormia, tá? Então o verbo comer tira o AR e coloca o ias. Assim como o verbo dormir tira o IR. Observe que comer e dormir, um é a segunda terminação ER e o outro vem ser a terceira terminação IR, mas a terminação dos dois são parecidas, tá? Então, tu comias demasiado mientras yo dormia. E para finalizar, fica yo cantaba e ella bailaba. Porque está na primeira pessoa yo, eu vou tirar o AR do verbo e colocar aba. E como a terceira pessoa do singular é igual à primeira pessoa, ficaria y ella bailaba, que é o verbo bailar, dançar, né? Então, yo cantaba e ella bailaba. Então é isso, vou mandar uma lista de exercício para vocês. Voltem ao vídeo do começo, qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom? Graças!